A igreja cristã, em geral, tem causado estresses pós-traumáticos religiosos nas pessoas. Estresse pós-traumático religioso. O que é isso? Quando você fica em um lugar, em uma comunidade, e você ouve coisas que são um abuso para sua vida, são um abuso emocional. Vamos combinar que igreja tem um discurso violento, principalmente para com as mulheres. O que eles fazem com os nossos corpos, o que eles desvalidam, nos desvalidam, pode causar, sim, estresse pós-traumático nas mulheres. Mas existe também um peso muito grande sobre os adolescentes, sobre os homens, e eu gostaria de falar sobre isso. Mas antes de qualquer coisa, eu quero que você já dê o seu like para não esquecer, que você ative aí esse sininho, se inscrevendo no nosso canal, para todas as vezes que a gente tiver uma novidade, a gente enviar para vocês. Primeiro, eu quero dizer para vocês que eu gosto de igreja, eu sou cristã e eu gosto de ter uma comunidade, eu gosto de me sociabilizar, mas não podemos esquecer os malefícios que o fundamentalismo tem feito contra principalmente as mulheres. Se você prestar bem atenção em alguns versículos no Antigo Testamento, a mulher não tinha valor nenhum. Então, por exemplo, quando em Sodoma e Gomorra, os homens da cidade queriam que o pai das meninas colocassem os dois visitantes para fora para eles se divertirem, o que foi que Ló fez? Ele ofereceu as suas duas filhas virgens para os homens se satisfazerem, contanto que deixassem os dois hóspedes dele em paz. É muito interessante. Quer dizer, naquela época, como em alguns lugares hoje, a virgindade era muito importante. Então, vejamos bem, um pai que prefere entregar as suas filhas para que os homens da cidade se divirtam com elas, tirem a virgindade delas, contanto que a lei da hospitalidade fosse respeitada. Quer dizer, minhas filhas não serem mais virgens, minhas filhas serem desvalidadas diante da sociedade e até mesmo com perigo de morrer. Esse pai ofereceu as suas filhas para que os homens da cidade se satisfizessem com elas. Ainda bem que eles não quiseram. Que eles não quiseram, não. Que segundo a narrativa, o anjo do Senhor cegou os homens e aí conseguiram apaziguar. Existe uma outra passagem no Antigo Testamento onde, de novo, os homens de cidade X queriam que um hóspede viesse para fora para eles se divertirem. E aí, o que foi que esse hóspede fez? Covardemente, colocou a mulher para fora, a concubina para fora de casa e trancou a porta, com medo. Os homens levaram essa mulher, fizeram e aconteceram, estupraram, mataram e colocaram ela de volta lá na porta de outra pessoa que estava hospedando esse senhor, esse rapaz, esse sei lá o quê. E aí ele esquartejou essa mulher e enviou os pedaços dela para as 12 tribos de Israel para dizer, olha aí o que é que fizeram com a minha concubina, olha o que é que fizeram com ela. E aí para poder causar uma guerra. Mas o que me incomoda não é ele tê-la esquartejado. O que me incomoda é ele ter empurrado. Mais uma vez, a mulher é desvalidada. Mais uma vez, a mulher é tida como objeto descartável. E isso aí, esses corpos femininos que são constantemente desvalidados, ainda há outras passagens que eu não quero trazer aqui para vocês hoje, que nos mostram como, desde a antiguidade, desde os primeiros filósofos gregos, desde Platão, Sócrates, a mulher vem sido desprezada e dado à sociedade uma imagem de que ela não tem valor. Por exemplo, Platão dizia que a mulher filósofo grego dizia que a mulher era um bicho tão mal educado que ele não servia para educar as nossas crianças. Então as crianças eram tiradas com 5 anos para serem educadas pelo governo, porque as mães não tinham o direito de educá-las. Sócrates dizia que a mulher é um macho mutilado e que na outra encarnação a mulher só poderia ter sido um cachorro. Então vejam bem, com a narrativa também de Adão e Eva, embora em alguns lugares da Bíblia digam que foi Adão o primeiro homem que pecou, mas a quem cabe a culpa de ter oferecido o fruto proibido para Adão? Em Eva. Também na cultura grega, no mito, na mitologia grega, quem trouxe todos os males para a humanidade?
uma mulher, a caixa de Pandora. Ela abriu a caixa que não poderia abrir. Ela tinha que entregar a Deus X e ela abriu. E aí, quando ela abriu por curiosidade, todos os males da terra saíram da caixa. Ela fechou rapidamente e ficou dentro dessa caixa somente a esperança. Mas se você for pesquisar em todas as mitologias, em todos os mitos, para explicar o mal no mundo, a mulher foi a primeira pessoa que trouxe esse mal. E por isso, os pais da igreja, principalmente Agostinho, principalmente Arnóbio, nos achavam um bicho nojento, um bicho do qual o homem não podia se aproximar. Na antiguidade também, se um filósofo, para ser um filósofo verdadeiro, ele não podia ter relações sexuais com a mulher. Ele não poderia ensinar. Eu quero recomendar para vocês um filme muito interessante chamado Em Nome de Deus, que é a história verídica de Abelardo e Heloísa, que se apaixonaram, ele teve relações com ela, e aí, eu não vou dar um spoiler, mas assista o resto do filme para você ver a desvalidação que, inclusive, que a igreja tem colocado sobre a mulher. Bom, Paulo diz assim, não permito que a mulher fale na igreja. Mas ele está falando da ordem do culto. Que a mulher, quando tiver perguntas, faça ao seu marido em casa. Para vocês terem uma ideia, a mulher não podia aprender a ler e a escrever, não podia ler o Alcorão, não sabia absolutamente nada de Deus. Na Índia, até, se eu não me engano, até 1940, as mulheres não podiam ter seus deuses. O seu Deus era o marido. E quando o marido chegava em casa, para ela se santificar, ela lavava os pés dele e tomava a água suja dos pés dele, da poeira, do que quer que seja, para poder se santificar. E tudo que a mulher, voltando para a antiguidade, tudo que a mulher sabia de Deus era ensinado pelo marido. Então, quando elas tiveram liberdade, que Jesus deu a elas a liberdade de assistir os cultos públicos, elas, obviamente, tinham muitas perguntas. Mas a igreja, até hoje, muitas igrejas pegaram esse único versículo e disseram que a mulher não pode pregar, não pode ser pastora, não pode ter liderança dentro da igreja. Então, a mulher sempre foi considerada e sempre tratada como uma cidadã de segunda classe. E isso continua até hoje. Quantas mulheres executivas você conhece que conseguiram vencer sem trabalhar o dobro do que os homens trabalhavam, do que os homens trabalham? Quantas mulheres vocês conhecem altas executivas de empresas internacionais? Muito poucas. Esse papo de dizer a mulher é o sexo frágil. Eu amo a música de Erasmo Carlos que diz assim, dizem que a mulher é o sexo frágil, mas que mentira absurda. É mesmo, porque a mulher, ela é multifocal, ela faz muitas coisas ao mesmo tempo. E eu estou estudando sobre o desenvolvimento humano. As mulheres sobrevivem 10 anos a mais do que o homem. Então, nós temos muitas mulheres viúvas, porque viúva é quem morre para os homens. Porque os homens, quando ficam viúvos, casam rapidamente. Mas sempre casam. Mas a mulher não. E a mulher, ela tem muito mais resistência, ela cresce muito mais rápido, ela tem muito menos problemas de saúde do que os homens. Então, dizer, a mulher é o sexo frágil, por isso que ela não pode atuar na igreja. Enfim, o que eu quero dizer para você, mulher, é que você acredite no seu potencial. E mais, ainda há mulheres cristãs que apoiam essa luta antifeminista, que apoiam essa subjugação da mulher. Agora eu quero dizer para você que está com estresse pós-traumático, você que está traumatizada pela maneira que você tem sido tratada, o seu corpo subjugado, a sua mente subjugada, a sua vida subjugada pelos discursos violentos que você escuta na igreja. Primeiro, que você perdoe essa sua comunidade, mas olha, cai fora. Não deixe com que as pessoas lhe maltratem. Saiba quem você é especial diante de Deus e Deus não faz acepção de pessoas. Ele ama você como ele ama o homem, como ele ama todas as pessoas na face da terra. Vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no nosso canal. De novo eu vou repetir para que a gente possa ter visibilidade. A gente se vê no próximo vídeo.